Tá, vamos começar aqui então. No fim, eu tô tendo que responder perguntas que eu já fiz lives de 2, 3 horas na outra rede, né? Eu não posso falar o nome. Ali, não sei porquê, que bobagem. E expliquei esses assuntos durante anos e anos. Às vezes as pessoas vêm e fazem algumas perguntas em algum grupo do WhatsApp ou mesmo em mensagem particular. Eu vou lá, eu procuro o vídeo ou live que eu já fiz, que tá lá bem embasado, né? Aí eu mando para a pessoa o link. Aí assim, vamos tentar resumir e falar de pronto, né? Como eu não vim preparado para isso, tá? Primeira pergunta, a pergunta da minha irmã e amiga Célia. Quando surgiu a Umbanda? Olha, é assim, isso é muito discutível, tá? É uma das religiões que ela não tem, assim, uma data de fundo, onde foi fundamentada algo que foi escrito que diga assim, ó, que hoje, a partir de hoje, vamos fundar, né, a Umbanda. Muitos escritores, até mesmo de universidades, como eles precisam se embasar, né, fazer a bibliografia, eles procuram livros, normalmente livros aí de Umbanda Sagrada ou outras Umbandas, em que vão dizer que quem fundamenta a Umbanda é Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, lá no Rio de Janeiro. Na verdade, houve um congresso depois, o primeiro congresso brasileiro de Umbanda, e lá nesse congresso tentaram entrar nesse acordo de colocar o templo de Zélio Fernandino como o primeiro templo de Umbanda, e os sacerdotes lá não gostaram nada. Isso está na ata desse congresso, existe um livro que fala desse congresso, e os sacerdotes entraram em discussão, em debate lá e não concordaram. Não, o senhor está doido da cabeça. Como é que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi a primeira entidade de Umbanda, sendo que o menino aí, porque na época um menino, né, um adolescente, ia lá no terreiro do pai fulano se consultar com o preto velho, ia em outros terreiros, né? Então, assim, a instituição Umbanda ela já existia. Inclusive o próprio Zélio, quando adolescente, fazia uso dela. Ele tinha problemas, ataques epiléticos e outra coisa, isso está bem descrito em livros, e ele já frequentava terreiros, os pais procurando uma cura para aquilo, os pais sendo espíritas, kardecistas, procurando vários tipos de cura, né? Vários meios, e foram muito a terreiros. Então, assim, existem autores hoje em dia que até dizem que Zélio sofria alucinações e ele fez uma cópia, um mesclado do que seria os terreiros que já existiam de Umbanda e o kardecismo. Então ele funda, na verdade o que Zélio funda é uma versão da Umbanda cristã kardecista. Então é uma Umbanda muito kardecista no seu desenvolvimento, na sua doutrina, nas suas explicações, né? Então a gente tem essa Umbanda aí de Zélio, que todo mundo que é de terreiro fala Umbanda de Zélio, entende-se que é uma Umbanda que foi tirado o contexto do negro, né, da cultura negra e religião negra, esbranqueceu, né, embranqueceu, melhor dizendo, a cultura que já existia africana, embora essa cultura no Brasil ela já sofreu uma porção de sincretismos, mas ele meio que dá uma peneirada e embranquece a Umbanda. A nossa visão dentro de terreiro, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma Umbanda mais africanista, né? E tem uma... Como é que eu vou explicar para vocês? A gente tem aqui a nossa espinha dorsal religiosa, ela é
africanista, orixaísta. Então nós vemos um abismo completo entre essa Umbanda que Zélio professa e acaba parando em livros, com a Umbanda que a gente de fato pratica no terreiro, né? Então qualquer pessoa que é de terreiro aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu moro, né? Tem meu terreiro também, ela desconhece essa Umbanda aí do Zélio Fernandino. Como eu disse, a nossa aqui é orixaísta, a gaúcha, né? Claro que o estado do Rio Grande do Sul é um estado com muitas oportunidades, sempre teve. Houveram migrações de pessoas de outros estados para cá, e existem terreiros aí centenários no Rio Grande do Sul, ou quase que centenários, que professam essa Umbanda, dita Umbanda Branca de Zélio Fernandino. Vejam bem, eles trouxeram de fora, Rio, São Paulo, Minas, para o Rio Grande do Sul. Ela não é daqui, né? Ela não é originária daqui. A que a gente faz aqui, ela não é cristã kardecista. Embora hoje em dia tenha uma confusão muito grande sobre isso, e a ponto de haver um sincretismo nas umbandas que tem por aqui, em que vai acabar misturando essa Umbanda gaúcha mais orixaísta com essa Umbanda de Zélio. Então ficam mesclados, sabe? Assim, é meio que tá com um pé em cada uma, né? Isso também acontece muito aqui, tá? Como a Umbanda não tem livro, né? Como uma Bíblia da Umbanda, por exemplo, então a gente tem 30 e poucas vertentes de Umbanda no Brasil, inclusive catalogadas há muitos anos por entidades sérias, federações sérias, que catalogam 32 vertentes. Então é muito difícil dizer assim quando que surgiu a Umbanda, quando que ela foi fundada, porque ela vem junto com os africanos, que para cá vieram forçados na condição de escravos, e sofre um sincretismo, seja com a Igreja Católica dentro das senzalas, ou seja com os índios, quando esses escravizados eles fogem para a mata, né? E acabam sendo amparados pelos índios. Então, assim, sofre um sincretismo com a pagelança. Então, também é possível dizer que a gente tem duas umbandas. Uma umbanda mais que vai pender para o lado sincretizado com o catolicismo, e a gente tem uma outra umbanda mais xamânica, né? Mais sincretizada com a cultura indígena, né? Enfim, e como a gente vai ter vertentes de umbanda que são traçadas, como a gente diz, ou cruzadas com o orixaísmo, ou com o inquice, né? Então tu vai ter, por exemplo, a umbanda Molocô, que é bem traçada, bem junta, assim, né? Bem fundamentada no orixaísmo, no candomblé, por exemplo, para o pessoal entender. E assim por diante. Não se tem uma data oficial de fundação da Umbanda, né? Aqui no Brasil recebe o nome de Umbanda. Na África, a prática era conhecida como Umbanda também, mas não existia lá, como não existiam livros e etc. Então não se tem assim, rastros históricos dos africanos que fundamentem um início dessa Umbanda. Então a gente pode dizer que essa prática de incorporar antepassados para que esses antepassados viessem aconselhar os vivos, os encarnados, ela existe desde sempre, né? Tanto por Umbanda quanto por Quimbanda. O pessoal, a fim de vender livro, fazer apostila aí para ganhar dinheiro, eles começam a falar verdades absolutas, mas na verdade isso aí é fruto de muita exploração ainda. Qualquer pessoa que falar alguma coisa de certeza vai estar mentindo, né? No meu entender, tá?